E já vamos começar falando sobre emendas parlamentares. A Secretaria para Assuntos Jurídicos da Casa Civil elaborou um parecer e deu aval para o pagamento das emendas de comissão após o presidente da Câmara, Arthur Lira, e mais 17 líderes enviarem uma cobrança secreta ao Palácio do Planalto para tentar destravar o pagamento de 4,2 bilhões de reais. Apesar da autorização, o caso já foi parar no STF. Os partidos Novo e PSOL ingressaram com mandados de segurança para tentar barrar a liberação dos recursos dessas emendas de comissão. Para explicar esse drible de Lira e da Casa Civil no STF, já vamos direto a Brasília com Wilson Lima, que traz informações de bastidores. Boa tarde para você, José Inácio Pilar. Boa tarde para você que nos acompanha aqui no canal BMC e também no O Antagonista. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua companhia e pela sua participação, você que está aqui diariamente com a gente. Inácio, se puder deixar a tela dividida, por gentileza, que eu quero dividir isso com você, meu caro Inácio, porque desde a semana passada nós tivemos aí um verdadeiro manual de como driblar o Supremo Tribunal Federal. O que acontece? É bom lembrar que o ministro Flávio Dino, do STF, ele liberou o pagamento de emendas parlamentares, só que ele estabeleceu várias condicionantes. Uma delas é a transparência. Nada poderia ocorrer de forma secreta, de forma desvirtuada, ali por debaixo dos panos. Foi exatamente isso que Lira não fez. Isso com aval, o que é mais importante dessa história é que houve aval do Palácio do Planalto. Estou falando do Rui Costa e também do ministro-chefe, do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. Vamos contar essa história do início. Vamos colocar a primeira parte do documento do dia 12 de dezembro da semana passada. Os deputados, 17 líderes, enviam esse documento para o Palácio do Planalto, para a Casa Civil, tá? A excelência, senhor ministro da Casa Civil, Rui Costa, e também ao Alexandre Padilha. O que eles pedem nesse documento? Próxima página. Por meio desses, ratificamos as indicações que foram previamente encaminhadas aos ministérios pelas comissões desta casa, com a finalidade de reforçar a importância de sua análise e acompanhamento. Tá? O que chama a atenção é o seguinte, depois dessa série de considerações, trata o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessárias com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços. Gente, na prática, isso aqui é o seguinte, é cobrança. Ó, amigo, seguinte, fizemos a nossa parte, agora vocês precisam entregar a parte de vocês. Terceira parte do documento, para a gente entender melhor essa história. E aí que vem a parte mais interessante. Para dar o drible no Supremo Tribunal Federal e para dar um verniz de legalidade nesse processo, em respeito à decisão e normativas que visam conferir a devida publicidade dos parlamentares solicitantes às emendas, registre-se os líderes parlamentares que conjuntamente subscrevem esse ofício como solicitantes. Ou seja, o Lira está falando para o Planalto o seguinte, olha, temos aqui as emendas de comissão, e os líderes parlamentares de todos os partidos estão dando aval para essa indicação. Só que, gente, é emenda de comissão. É emenda de comissão, quem tem a prerrogativa de dar a palavra final é o presidente da comissão. E não necessariamente o líder partidário. Aqui temos uma última consideração e esperamos, portanto, que seja dado devido encaminhamento às indicações abaixo descritas. Traz para cá porque é o seguinte, esse documento foi para a Casa de Civil no dia 12 de agosto. Só que o seguinte, com a necessidade, 12 de dezembro, com a necessidade de se aprovar o pacote fiscal, o que o Lira faz? O Lira, ele estabelece um cronograma suspendendo o trabalho de todas as comissões temáticas, ou seja, presidente de comissão não vai mais ter direito a falar absolutamente nada sobre esse processo de indicação de emendas. E aí o que acontece? Nesta semana, mais precisamente na terça-feira, vulgo ontem,
o que ocorre? Foi encaminhado um parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, dando ar de legalidade a essas indicações. Vamos ver o primeiro trecho desse documento, por gentileza? Tá aí. Primeira parte do documento. Parecer número 16 de 2024. Trata-se de consulta formulada pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República com o fito de questionar se um ofício subscrito pelos parlamentares seria instrumento suficiente para atendimento dos normativos quanto à identificação dos solicitantes das emendas de comissão. Vamos para a segunda parte do documento, por gentileza? Essa parte é importante da resposta, porque é um documento que ele faz uma contextualização sobre todos os dados, e aí, essa conclusão, ela é o resumo desse documento. Firmadas todas essas considerações, né, anteriores, verifica-se que adveio ao Poder Executivo Federal um ofício subscrito por 17 deputados, líderes específicos, Observa-se que, em atenção aos requisitos acima expostos, houve o preenchimento formal do requisito previsto no item 16 do parecer da Força Executória e por aí vai. Essa expressão é importante, gente. Houve o preenchimento formal do requisito previsto, Firmado isso, não se observa, de pronto, exposição específica que evidenciasse o motivo de dúvidas sobre o preenchimento formal do requisito alocado acima. Aí vamos para outra parte do documento, aí se traça várias considerações, né, essas considerações em que a Casa Civil estabelece como condicionantes para se atender ao Flávio Dino, e aí temos a conclusão. Isso posto, entende-se, nos estritos limites da consulta, que o documento constante no documento configura o preenchimento formal do requisito previsto no item 16 do parecer da Força Executória e por aí vai. Último item. É bom lembrar que esse documento ele é assinado por Fabiano de Figueiredo de Araújo, documento que nós obtivemos hoje pela manhã, secretário adjunto da Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. Traz para cá porque vários parlamentares que questionam esse documento falam o seguinte: por que a Secretaria de Assuntos Judiciais e Assuntos Jurídicos da Casa Civil assinou um parecer e não a Advocacia Geral da União? O que se fala é o seguinte: quando um documento passa para a SAGE, você precisa dar um verniz jurídico para um ato político. Lembrem que na semana passada nós falamos muito sobre isso, do Lira travando a votação, do ajuste fiscal e de várias outras medidas, porque não havia o pagamento das emendas parlamentares. O Palácio do Planalto, na quinta-feira da semana passada, editou na quarta-feira, editou uma portaria regulamentando o pagamento das emendas, exigindo um plano de trabalho. Esse plano foi encaminhado pelos deputados e aí, na quinta-feira, começa todo esse processo de liberação das emendas de comissão. O valor dessas emendas, 4,2 bilhões de reais. E a maior parte delas foram encaminhadas para Alagoas, estado natal de Arthur Lira. É um assunto, meu caro Zé Inácio Pilar, que já deu muita confusão. Vai parar no Supremo, vamos falar isso com calma no programa de hoje, mas eu queria ouvir o nosso Rodolfo Borges, porque temos aqui, meu amigo, uma pedalada regimental em alto grau, um manual de como passar a perna no Supremo Tribunal Federal, com documento, com assinatura, com aval, não só, esse aqui é o detalhe mais importante, que eu acho que o Rodolfo talvez toque nesse ponto. Não é só o Lira que está nesse processo. Tem a assinatura ali, ó, do Palácio do Planalto, meu amigo. Ou seja, não dá para o Palácio do Planalto agora dizer: não, eu não sabia, o problema é da Câmara, os deputados e os senadores que são os bad cops dessa história toda. Passo para vocês, passo para São Paulo. Muito obrigado. E a pergunta que o Wilson fez está muito apropriada, Rodolfo Borges. Como é que você vê esse tapetão, digamos assim, do Legislativo com o apoio do Executivo, que portanto ele não pode melar o acordo, inclusive porque ele não tem tempo para isso, né? Boa tarde. Boa tarde. Essa é a questão. São as circunstâncias, né, que fizeram a situação mudar. Qual era a situação? Que
estava posta quando o Flávio Dino, ministro do STF, interferiu nessa questão das emendas. E o que foi interpretado assim na Câmara, o governo federal queria retomar o controle da pauta do Congresso e ditar o ritmo de como é que as coisas funcionam ali, porque as emendas estavam nas mãos dos parlamentares. Então, o Dino interfere sob um argumento de que o importante é a transparência, o importante é saber para onde vai o gasto público, como é gasto, como é que vai ser feito, ter um planejamento. Mas o que se desconfiava na Câmara era que, na verdade, ele estava querendo dar um pouquinho mais de poder para o governo federal. Só que agora a situação é de que o governo precisa aprovar pelo menos esse pacotinho fiscal que foi apresentado agora para dar alguma satisfação para o mercado, para os agentes financeiros, de que tem algum compromisso com responsabilidade fiscal. Então não é hora mais, não dá para brincar mais com essa história de transparência, porque no final das contas, diante do que ocorreu, do que está ocorrendo, fica claro que era uma brincadeira, era um verniz que foi passado para uma questão que a gente vem sempre destacando aqui, que não é exatamente sobre transparência, é sobre poder. Então agora fica meio que escancarado isso aí. E a questão que eu ponho, e que eu estou interessado agora, é o que fará o ministro com a cabeça política Flávio Dino. Pensando com a cabeça política do Flávio Dino, se está conveniente para o governo nesse momento que as coisas funcionem da forma como estão, então ele vai deixar seguir. Pode ser que venha uma interferência, uma mudança em algum outro momento. Mas será que o Dino, que os parlamentares interpretaram que está jogando do lado do governo federal, vai agora interferir hoje, porque tudo no Supremo é sempre urgente, tem que ser agora, temos que fazer agora, e por isso que a decisão é monocrática? Ele vai interferir agora e evitar que o governo prejudicar ainda mais o que já está difícil no Congresso, que é aprovar esse pacote fiscal? Vamos ver. Pois é, e vamos continuar falando sobre esse tema, porque como se a situação já não fosse suficientemente complicada, o PSOL e o Novo ingressaram com novas ações no STF para tentar bloquear o pagamento das emendas parlamentares. Mais problemas ainda à vista, Wilson Lima? Amigo, eu vou lembrar do que a gente falou na semana passada, Inácio. Lembra quando a gente utilizou aquela frase do Galvão Bueno? Vai se criando um clima terrível. É o que acontece. Vamos lá. Ontem o PSOL ingressou com um mandado de segurança no STF para assustar o pagamento dessas emendas parlamentares. O Novo adotou a mesma providência. E eu admito para vocês que nesse momento, enquanto aqui o jornal está no ar, eu estou observando, ver em que pé está essas ações. Porque, como disse o Rodolfo Borges, é uma medida urgente. E aí, é bom lembrar que é o seguinte, em situações anteriores, o Flávio Dino deu uma canetada com pouco tempo após ter sido acionado. E para melar esse acordo e para criar uma confusão geral na República, o Dino tem pouco mais de 5 horas. Por quê? Aí depois vamos falar sobre esse assunto no bloco seguinte. Se o Dino der uma canetada hoje, ele ainda afeta o pacote fiscal. O pacote de ajuste fiscal que está em trâmite na Câmara dos Deputados. Eu vou lembrar que ontem foi votada apenas uma parte desse pacote, hoje vão ser analisados outros itens desse pacote, inclusive uma PEC. Então, se o Dino resolve dar uma canetada nesse momento sobre esse caso em específico, meu caro Zé Inácio Pilar, você pode tumultuar o meio de campo. E olha, eu vou te falar uma coisa, seria um capítulo bem curioso, bem surreal nessa atual temporada, nessa temporada de 2024, daquela série chamada A Política Brasileira, como ela é. Rodolfo, você acha que o PT, que está por enquanto silencioso, temos o PSOL, temos o Novo, ele pode agir de alguma forma ou ele não precisa justamente porque ele teria um longa-manos no STF que por hora convenientemente estaria silencioso? Eu diria que o Flávio Dino, se ele tocar nesse assunto nesse momento, aí vai ser a clássica história do Frankenstein, é o monstro do Frankenstein, porque o Lula colocou ele ali declaradamente porque ele tem a cabeça política. E se é política essa cabeça, não é jurídica,
Então, a atitude política é menos previsível do que a atitude jurídica. Então, do ponto de vista jurídico, da forma como o STF tem feito as coisas, o Dino já teria interferido. Agora é política a cabeça. E aí, a AGU já tinha pedido para o Dino amenizar um pouco os limites impostos por ele para a distribuição dessas emendas. O Dino negou. E ali foi um sinal de que, olha, tem uma dissonância, ou pode ter sido simulada, mas tem uma dissonância. A AGU pode ter só jogado ali para fazer, para se fazer de que queria mudar. A questão é, se o Dino, no momento agora, interferir de forma a prejudicar o Palácio do Planalto, aí se torna totalmente um monstro do Frankenstein contra o criador, que é o Lula. Wilson, agora, o Rodolfo, diga lá, diga. Eu ia perguntar para você mesmo, pode falar. Só para a gente arrematar aí a informação que eu peguei agora há pouco, como falei, né? O bom do meio-dia, né, Inácio? A gente pode até dividir a dela. O bom do meio-dia é que parte do jornal é feito assim, ao vivo, aqui junto com vocês. Então, nesse momento, com a informação que eu tenho, essa petição ela foi protocolada oficialmente ontem às 23 horas e 14 minutos, para ser muito preciso. 23 horas, 14 minutos e 22 segundos da noite desta terça-feira, dia 17 de dezembro de 2024. Hoje, 18, o Supremo já foi autuado. Então, nesse momento, está ali na fase inicial. Oficialmente, esse processo ainda não tem relator. Mas a tendência é que, por atração, ele vá cair nas mãos do ministro Flávio Dino. Então, ainda tem esse detalhe, meu caro Rodolfo Borges. Quer dizer, às vezes, os sistemas do Supremo, às vezes, quando eles querem, eles dão aquela freada na agilidade para que as coisas aconteçam aqui em Brasília.